Lutero, ele não chegou, na hora que ele inventou de fazer um cisma, né, de xingar o Papa, ele não chegou já com o pensamento pronto. Ele foi mudando de opinião. Ele foi mudando de opinião com relação à Eucaristia, com relação à confissão, com relação ao celibato. Lutero usou batina muito tempo. Depois que ele era protestante já, ele usava batina. E era celibatário. Até que o pessoal disse, você tem que dar exemplo. Você fala que Roma é isso, que Roma é aquilo, você ainda está vestido de frade. Tira essa roupa, vai casar. Aí ele achou pouco, não só tirou a batina, como tirou uma freira do convento e casou com a freira. A desgraça tem que ser logo grande, né? Tem que ser logo de arrebentar logo. Então, o Concílio de Trento foi para reafirmar a fé da igreja, que Lutero estava questionando. Antes dele haviam outros, tá? Por exemplo, os valdeses. Os valdeses, vocês nunca ouviram falar nessas coisas, graças a Deus? Mas vamos ouvir agora. Os valdeses, acho que era um padre, não sei se o nome dele era Valdez, uma coisa assim. E ele achava, ele botou na cabeça, que esse pessoal bota na cabeça as coisas, né? E um monte de gente seguiu ele, que tinha que ser pobre para ir para o céu. E que a igreja era rica e não sei o que, tinha que ser pobre, então todo mundo tinha que ser pobre, e vamos deixar tudo. Na mesma época, surgiu um cara que não era doido, mas que decidiu ser pobre por amor a Jesus, São Francisco de Assis. Vocês imaginam, quando São Francisco chegava, naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha nada disso. Então São Francisco chegava para pregar com os frades, o pessoal recebia ele a pedrada, porque pensava que eram os valdeses, entenderam? Olha a confusão. E São Francisco não, ele era obediente ao Papa, foi lá no Papa pedir autorização, né? Era católico, santo, né? Não santo. Mas tem essa seita dos valdeses aí que existe até hoje. Mas só que eles desistiram de ser pobre. A pessoa começa a ser pobre, dura assim um mês, né? Depois, não, eu quero um queijinho, né? Aí muda de ideia rapidinho. Esse pessoal da teologia da libertação, o pobre, né? Foi falando de pobre, né? Aí eu sei dessa história que me contaram. Diz que tinha lá no Rio, tinha um padre sério, né, um padre mais idoso, quando eu era seminarista, e 2 padres novos que eram os vigários dele. E aí esses padres novos vinham com essas ideias de teologia da libertação. Porque a gente tem que seguir os pobres, a gente tem que evangelizar, né? Como grande novidade, né? A igreja 2000 anos sempre serviu os pobres. Agora eles acham que inventaram a roda, né? Mas só que a questão não é essa, a questão é que eles querem fazer política. Enfim, não, porque a gente tem que ser pobre, porque a gente tem que evangelizar os pobres, porque dos pobres é o reino de Deus, o rico não vai para o céu, quem vai para o céu é só pobre, não sei o quê. Aí o padre, tá. Aí no outro dia, de manhã, no café, o padre mandou a empregada colocar café, ovo e pão. Aí os 2 vigários, né, novinho assim, que isso, não tem queijo? Ué, vocês não queriam ser pobre? Já viu pobre comendo queijo? Vai comer ovo e pão. A partir de hoje, eu estou aderindo, eu agora sou da teologia da libertação, nós vamos comer ovo e pão. Aí os padres ficaram com raiva. No outro dia, o padre tirou o leite. Isso aqui ele foi tirando as coisas, né? Aí os padres, com 3 dias, ficaram tudo capitalista de novo. Não, é porque né, vamos rezar, vamos evangelizar todo mundo, né? Então assim, os valdeses estão lá hoje, mas ninguém quer ser pobre mais não. E os franciscanos continuam, né? Mas, então, já tinha gente falando besteira antes, só que era um grupinho, né? Então, um doido e um monte de mais doido que ele seguindo ele. Então, seguindo os valdeses lá. O problema de Lutero é que esses hereges, né, como esse Valdez, eu não sei se o nome dele é esse, eles arrastavam um grupo de pessoas, mas Lutero arrastou os príncipes, pessoas ricas, os políticos, então nações inteiras se tornaram
cismáticas. Esse foi o problema maior, né? Por exemplo, o rei da Inglaterra. A Inglaterra era catolicíssima. Até hoje é meio hipócrita, porque por exemplo, agora foi a coroação do rei Charles, né? Rei Carlos III. E antes tinha sido a mãe dele, né? A Elizabeth. E desde sempre eles, na hora da coroação, recebem a coroa, não sei o que, e tem um rito lá, no momento que ele recebe um cetro com um globo. E esse cetro com esse globo de ouro foi presenteado pelo Papa séculos atrás como um sinal de que aquele monarca era o defensor da fé. Vê se tem cabimento, né? O defensor da fé. Aí o Henrique VIII fundou uma outra fé e matou gente por causa disso, né? Tem o santo como é o nome? Que era ministro lá do rei Thomas More, né? E foi decapitado porque permaneceu fiel a Deus e não ao rei herege, né? O rei apóstata, Henrique VIII. Então, mas até hoje eles ainda usam o cetro, defensor da fé, a fé da cabeça deles, né? Que não defende fé coisa nenhuma. Então, aquela época foi muito difícil, porque foi um cisma na igreja toda, nações inteiras, Suíça, Alemanha, Inglaterra. Então, várias nações tornaram-se a nação toda, cidades inteiras tornaram-se protestantes. Então, foi muito complicado. Então, a igreja fez o Concílio de Trento para reafirmar a fé católica. Nós cremos nisso. E tudo que Lutero tinha dito, ou esses outros diziam, de heresia, a igreja falava, não é assim, é assim. E quem não acredita nisso, anathema sit, seja excomungado.